Quero ler um texto com você que está no telão. 1 Timóteo capítulo 2, verso de número 1, diz assim a palavra do Senhor. Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Vamos ler juntos? Antes de tudo, recomendo que façam súplicas, orações, intercessões e ação de graças por todos os homens. Nós estamos numa série de mensagens às terças-feiras sobre o poder da oração. Nós temos visto aqui, e você sabe que a oração ela é poderosa. A oração nós falamos com Deus, Deus fala conosco. A oração, como nós vimos na semana passada, nós vimos algumas coisas que podem impedir as nossas orações, porque tem gente orando e nada acontecendo. Então nós vimos na Bíblia o que pode impedir as nossas orações, mas também vimos o que pode fazer com que a nossa oração seja uma oração eficaz. Hoje eu quero falar com você nessa noite sobre uma das áreas da oração que ela é extremamente importante e eficaz. É a oração de intercessão. É o texto que nós acabamos de ler. Ele está dizendo que, antes de tudo, recomendo que vocês façam orações, súplicas, intercessões e ações de graça por todos os homens. No verso 2, que não está aí, ele vai falar também sobre a necessidade de orarmos e intercedermos pelas autoridades. Porque todo cristão em seu ministério sacerdotal, ele deve interceder pela vida de todos. O que é interceder? Interceder é colocar-se entre. Diga assim, é colocar-se entre. Diga com fé, é colocar-se entre. Interceder é colocar-se entre. É colocar-se entre Satanás e sua obra destruidora contra a vida de alguém. Então, alguém que intercede, ele entra entre Satanás e esta obra que é poderosa até para arruinar a vida de uma pessoa, e nós entramos nesta brecha, nós entramos e nos colocamos entre. O que é interceder? É se colocar entre Deus e uma pessoa que precisa do favor divino, de uma pessoa que precisa do favor da graça de Deus. Então nós entramos, nos colocamos entre essa pessoa que precisa dessa aproximação com Deus, oramos a Deus, clamamos a Deus, e essa pessoa então vive as bênçãos de Deus. Há um texto muito forte que fala sobre intercessão, no livro do profeta Ezequiel, capítulo 22, grave isso depois na sua Bíblia, verso de número 30, que diz assim, Deus falando, através do profeta, procurei entre eles um homem que erguesse o muro e se pusesse na brecha diante de mim, e em favor da terra, para que eu não a destruísse, mas não encontrei nenhum só. Diga assim, mas não encontrei nenhum só. O que Deus está dizendo, o profeta está dizendo, havia uma terra decaída no pecado, na iniquidade, ela estava prestes a ser destruída, prestes a ser arruinada, e Deus assim, mas se houvesse uma pessoa para se colocar na brecha, não haveria ruína, não haveria morte, não haveria destruição, mas não houve ninguém que levantasse um muro para tapar a brecha. Brecha significa abertura, ruptura, significa um buraco. São essas brechas, são através dessas brechas que são os meios que entram a destruição na vida de uma pessoa, a ruína, o divórcio, a pobreza, a doença. É através de brechas, de pessoas que subestimam a palavra de Deus, subestimam o pecado e abrem brecha. E esta abertura, esta ruptura no muro é o que está dizendo, porque as cidades, você precisa se lembrar que as cidades elas eram fechadas por muros. O que guardava uma cidade, o que trazia paz, o que trazia segurança a uma cidade eram os seus muros. E diz que quando havia uma brecha, o inimigo entrava na brecha. O inimigo achava um lugar para entrar e haver destruição. E ele está dizendo que assim é na vida espiritual. Uma pessoa que subestima o pecado, subestima as ações de Satanás, não dá valor para as coisas de Deus, ela abre brecha. E nessa brecha, nessa ruptura, nessa abertura, o inimigo entra. Então o que é ser um intercessor? É entrar nessa brecha e fechar essa brecha para que o inimigo não atue, para que o inimigo não encontre legalidade. E nós, como cristãos e servos de Deus, somos chamados a sermos intercessores. Eu quero ler uma história com você, que eu pedi para você ficar com a sua Bíblia aberta em Gênesis 18, uma história muito interessante, uma história que fala de uma família que estava à beira da destruição. Diga assim, à beira da destruição.
Uma família que estava à beira da destruição porque havia brechas abertas. Uma família que havia dado brechas, que havia ruptura, e ela estava prestes a ser destruída. Só não foi destruída porque um homem, diga assim, um homem de Deus. Um homem de Deus, como uma mulher de Deus, ele se coloca na brecha e ele fecha o muro. E então esta família vai viver um grande livramento de Deus. Eu quero ver então com você essa história e quais foram os passos para que este intercessor, ele conseguisse fechar aquela ruptura. E aí ao final eu quero convidar você, porque eu e você somos levantados de Deus para orarmos pelas nossas famílias, pela nossa casa, pela nossa nação, e vai ter vitória em nome de Jesus. Olha que história interessante, poderosa. Gênesis capítulo 18, a partir do verso de número 20, diz assim a palavra do Senhor. Disse-lhe, pois, o Senhor: as acusações contra Sodoma e Gomorra são tantas e o seu pecado é tão grave, que descerei para ver se o que eles têm feito corresponde ao que tenho ouvido. Se não, eu saberei. Os homens partiram dali e foram para Sodoma, mas Abraão permaneceu diante do Senhor. Abraão aproximou-se dele e disse: exterminarás o justo com o ímpio? E se houver 50 justos na cidade, ainda a destruirás e não pouparás o lugar por amor dos 50 justos que nele estão? Longe de ti fazer tal coisa, matar o justo com o ímpio, tratando o justo e o ímpio da mesma maneira. Longe de ti, não agirá com justiça o juiz de toda a terra? Respondeu o Senhor: se eu encontrar 50 justos em Sodoma, pouparei a cidade toda por amor a eles. Mas Abraão tornou a falar: sei que já fui muito ousado ao ponto de falar ao Senhor, eu que não passo de pó e cinza. Ainda assim pergunto: e se faltarem 5 para completar os 50 justos? Destruirás a cidade por causa dos 5? Disse ele: se encontrar ali 45, não a destruirei. E se encontrares apenas 40? Insistiu Abraão. Ele respondeu: por amor aos 40, não a destruirei. Então continuou ele: não te ires, Senhor, mas permita-me falar. E se apenas 30 forem encontrados ali? Ele respondeu: se encontrar 30, não a destruirei. Prosseguiu Abraão: agora que já fui tão ousado falando ao Senhor, pergunto: e se apenas 20 forem encontrados ali? Ele respondeu: por amor aos 20, não a destruirei. Então Abraão disse ainda: não te ires, Senhor, mas permita-me falar só mais uma vez. E se apenas 10 forem encontrados? Ele respondeu: por amor aos 10, não a destruirei. Tendo acabado de falar com Abraão, o Senhor partiu e Abraão voltou para casa. Amém? Um texto muito interessante, que ele vai nos explicar muito bem sobre essa questão da intercessão. No início do capítulo 18, vai dizer que Deus, ele vai aparecer a Abraão e Sara, sua esposa, o Senhor, junto com 2 anjos. E Deus vai reforçar a promessa que Deus havia feito a Abraão. Deus vai dizer então assim a Abraão: Abraão, o ano que vem, a sua esposa Sara estará com o filho da promessa nos braços. Depois de 24 anos da promessa, Deus aparece então em Gênesis 18, dizendo assim: olha, o ano que vem eu voltarei e Sara estará com a criança no braço. Pois bem, logo após que Abraão recebe essa notícia, a Bíblia diz que 2 anjos, os anjos que acompanhavam Deus, eles saem em direção à cidade de Sodoma e Gomorra, e eles estão indo para destruir aquela cidade. Agora, quando Abraão fica sabendo que os anjos estavam indo para destruir aquelas cidades, porque aquelas cidades estavam no pecado, na iniquidade, então, diz que Abraão, quando ouve que os anjos estariam indo para lá, iriam destruir a cidade, ele começa a interceder pela vida de Ló, porque o seu sobrinho Ló, a esposa de Ló e as filhas de Ló moravam em Sodoma e Gomorra. Quando então Abraão recebe a notícia que os anjos estavam saindo para destruir, certamente seu sobrinho seria destruído. A família do seu sobrinho também seria completamente destruída. Agora, Abraão começa a orar
ele coloca-se na brecha, ele vai se colocar para tentar fechar essa muralha, para que a ruína não destruísse a família do seu sobrinho. E assim como você aqui nesta noite, meu irmão, minha irmã, você tem o compromisso espiritual de preservar pela vida dos seus familiares, porque você que conhece Deus, você que está aqui é porque você conhece Deus, você que está aqui é porque você conhece as coisas espirituais, enquanto que muitos não têm essa revelação de Deus, muitos ainda estão cegos espiritualmente. E o que fazer? Deixar essas pessoas sendo castigadas, eu diria até sendo destruídas por Satanás? Não. Você tem este poder, esta autoridade, este compromisso espiritual de interceder pela sua família. Exatamente como Neemias chamou um dia o seu povo, ele diz assim em Neemias 4,14: lutem por seus irmãos, por seus filhos e por suas filhas, por suas mulheres e por suas casas. O que Neemias está chamando o povo? Ele está dizendo assim: lute pela sua casa, lute pela sua família, lute pelos seus filhos, lute pelo seu casamento, entre na brecha. Este aqui é uma oração intercessória, e para que uma oração intercessória ela seja eficaz, eu quero ver alguns aspectos com você, para nós intercessores, para nos colocarmos na brecha, para entrarmos no muro, para nos colocarmos entre a ação do diabo, para que ela não seja eficaz contra a vida daquelas pessoas que amamos. Então, para nós termos uma oração de intercessão eficaz, em primeiro lugar, você precisa ter intimidade com Deus. Diga assim: intimidade com Deus. Você só pode ter uma oração eficaz de intercessão se você tiver intimidade com Deus. Abraão vê o seu sobrinho, que ele estava prestes a ser destruído, ele, a sua família, a sua casa, tudo o que tinha, e ele agora vai interceder porque ele tinha intimidade com Deus. Olha o que diz o verso 17, diz assim: então o Senhor disse: esconderei de Abraão o que estou para fazer? O que Deus está dizendo? Deus estava enviando os anjos a Sodoma e Gomorra, mas assim, não, espere aí, antes de enviar os meus anjos para destruir, eu preciso revelar a Abraão o que eu vou fazer. Eu preciso dizer a Abraão que Sodoma e Gomorra vão ser destruídas. Agora ele está por quê? Por que Deus faz isso? Porque Deus tinha intimidade com Abraão. Diga assim: intimidade. E por que Deus tinha intimidade com Abraão? Porque Abraão tinha intimidade com Deus. Diga assim: Abraão tinha intimidade com Deus. Deus tinha intimidade com Abraão porque Abraão tinha intimidade com Deus. Olha o que diz o verso de número 23. Abraão aproximou-se dele e disse, diga assim, e disse. Abraão falava com Deus. Abraão ouvia Deus, você entendeu? Deus assim: eu não posso fazer nada sem revelar antes ao meu filho. Agora diz que Abraão falava com Deus, Abraão abria o seu coração para Deus. Jesus lá na frente nos evangelhos ele vai nos dizer: já não vos chamo de servo, porque o servo não sabe o que vai fazer o seu senhor, já agora vos chamo de amigo, porque o amigo sabe o que vai fazer o seu senhor. Meu irmão, Deus quer intimidade comigo e com você, e eu construo essa ponte com Deus na oração, e para que eu possa ser um intercessor tem que haver intimidade. Meu irmão, se você quer que sua família seja abençoada, tem que começar com você. Esta é a questão. Tem tanta gente querendo a família abençoada, mas não quer pagar o preço. Não quer pagar o preço de estar ali em comunhão com Deus, em intimidade com Deus, orando a Deus, ouvindo Deus falar, falando com o Senhor. Procure ter uma vida de oração primeiro. E eu pergunto para você, você que está vendo áreas da sua vida, áreas da sua família, talvez um filho desviado, talvez um filho com más companhias, talvez um marido, um cônjuge por caminhos tortos, e você diz assim: Deus, 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 e cadê? Mas você primeiro tem que ter a sua vida com Deus, você tem que ter uma vida de devocional. Eu pergunto, você tem uma vida devocional com Deus? Você fala com Deus todos os dias? Você lê a Bíblia todos os dias? Você ora a Deus todos os dias? Tiago capítulo 4, verso 8 diz assim: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Diga assim: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. É o que estava acontecendo com Abraão. Tiago está dizendo: se acheguem a Deus e Deus se achegará a vocês. Abraão se achega a Deus e Deus se achega a ele. A Bíblia diz então que se você quer um milagre na sua família, você tem que ser primeiramente o canal. Você só pode ser um instrumento para fechar a brecha se você estiver alinhado com Deus. Esse aqui é o nosso papel. O que Deus diz a Abraão no chamado de Deus a Abraão? Abraão, Gênesis capítulo 12, sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Te abençoarei
abençoarei e em ti serão benditas as famílias da terra. O que Deus está dizendo? Primeiro eu te abençoo para que a sua família seja abençoada. Você primeiro precisa ser abençoado para que os seus filhos sejam abençoados, para que você possa dar uma cobertura espiritual. Você tem que ser primeiro abençoado para dar uma cobertura abençoada, uma cobertura espiritual para o seu marido, que talvez não seja ainda um crente, ou um crente firme no Senhor, ou a sua esposa. Você precisa. É a oração de Jabes. A oração de Jabes é: Senhor, me abençoe. Primeiro o Senhor me abençoe para que eu possa ser uma bênção. Porque se você é uma bênção, sua família é uma bênção, sim ou não? Se você é uma bênção, sua família é uma bênção ou não? Claro que é. Se você tem a bênção de Deus, você tem o favor de Deus, você tem a graça de Deus, tudo isso vai transbordar sobre a sua família. Então tudo isso começa por você. E oração, meu irmão, por que tem a ver com intimidade? Porque oração tem a ver com intimidade. Abraão tem intimidade com Deus, ele fala com Deus e fala com ele, Deus fala com ele. E oração começa na intimidade. O que Jesus fala sobre oração? Quando ele vai ensinar a orar, Mateus capítulo 6, verso de número 6, o que Jesus fala de oração? Ele vai dizer, antes de ensinar o Pai Nosso, ele vai dizer o seguinte, preste atenção: mas quando você for orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu Pai, que está no secreto. Então seu Pai, que vê no secreto, o recompensará. O que Jesus está dizendo? Oração é intimidade. Você entra no seu quarto, seu pai está no secreto, você vai falar com ele, você vai abrir o seu coração, você vai falar com ele, ele vai falar com você. Então, para que haja uma oração poderosa, e uma oração poderosa em intercessão, tem que haver intimidade. Diga assim, intimidade. Uma oração, para ser poderosa através da intercessão, tem que haver, em segundo lugar, perseverança. Verso de número 22, Abraão permaneceu ainda na presença do Senhor. Vamos dizer juntos? Abraão permaneceu ainda na presença do Senhor. A Bíblia diz que Deus então está enviando os anjos assim: não, mas espera aí, eu preciso revelar a Abraão. Abraão, é o seguinte, os anjos estão indo para lá, eles vão destruir Sodoma e Gomorra. Aquele povo é ruim, aquele povo é mau. Diz que agora, sabendo que o seu sobrinho Ló estava lá, ele começa a interceder. Olha o que Abraão vai falando com Deus. Ele começa assim: Deus, tudo bem, o Senhor vai destruir Sodoma e Gomorra, o povo realmente é iníquo, o povo está no pecado, este povo é maledicente, esse povo é isso, aquilo. O Senhor tem razão, mas eu quero perguntar, e se houver 50 pessoas justas naquela cidade? É justo o Senhor destruir esses 50 justos com os ímpios, com os pecadores? Aí Deus diz assim: não, se houver 50 eu não destruo Sodoma e Gomorra. Aí ele vai dizer assim: Senhor, e ele já sabia que o número era difícil. Ele disse assim: Senhor, e se nós tirarmos 5 e não for 50, for só 45? Não, também não destruo. Mas Senhor, me desculpe, e se forem 30? Não, também não vou destruir. Ele vai perseverando diante de Deus. Ele foi insistente, que olha o que diz o verso de número 30. Olha ele falando com Deus: não tire, Senhor, mas permita-me falar. Verso 32, não tire, Senhor, mas permita-me falar só mais uma vez. O que Abraão está demonstrando na sua oração intercessória: Deus, eu não vou parar de orar enquanto não tiver resposta à minha oração. Deus, eu não vou parar de clamar ao Senhor pela minha família enquanto não houver libertação. Deus, eu não vou parar de clamar e interceder enquanto não houver um grande livramento. Tem que haver perseverança, tem que haver permanecer, você na presença de Deus. Sabe que tem gente que chega no culto, um culto que nem esse, aí a pessoa chega aqui à noite, você recebe uma palavra: irmã, olha, você vai vencer em nome de Jesus, irmão, você vai vencer essa semana você vai vencer a sua carne, essa semana você vai vencer as suas lutas, sua doença, você vai vencer as suas crises. Aí o camarada sai aqui empolgado: uau, eu vou vencer. Ele vai dormir e diz assim: eu vou vencer, essa semana eu vou vencer, essa semana eu vou vencer. Ele dorme, aí ele acorda assim logo pela manhã: hoje eu vou vencer, não é mais a semana, agora é hoje eu vou vencer. Aí é na hora do almoço: eu acho que eu vou vencer. É à noite: será que eu vou vencer? Já troca a afirmação por uma interrogação. A Bíblia diz que nós temos que permanecer perseverantes. Diga assim: permanecer perseverantes.
Porque a Bíblia, Jesus vai dizer no livro de Apocalipse, ele vai dizer às igrejas que aqueles que perseverarem, aqueles que permanecerem no Senhor, olha o que ele vai dizer, as igrejas que prevalecem, o vencedor terá direito a comer da árvore da vida. Olha que lindo. A outra igreja ele vai dizer assim, se vocês perseverarem até o final, o vencedor não sofrerá dano algum. Aí Jesus olha para outra igreja e vai dizer assim, aquele que vencer comerá um maná escondido. A outra igreja diz assim, aquele que permanecer e perseverar, receberá uma pedrinha branca. Meu irmão, Deus só tem promessa para quem vencer, para quem permanecer, para quem perseverar. Quem não perseverar, não tem promessa. Não tem promessa. Está ligado aí, irmão? Deus só tem promessa para quem persevera. Deus só tem promessa para aquele que fica firme no Senhor orando. Meu irmão, não pare de orar, não pare de clamar, não pare de suplicar. Enquanto o teu milagre não chegar, não pare em nome de Jesus. Abraão, não importa quantas negativas, ele continuava orando ao Senhor. Você está orando, parou de orar pelo seu filho por quê? O milagre já chegou? Não, então não para. Você está orando pelo seu marido, o milagre não chegou? Não para. Está orando pelo seu casamento, o milagre não chegou? Enquanto não chegar, você não para em nome de Jesus. Diga assim, eu não paro em nome de Jesus. Amém? Depois você leia, Naamã, 7 mergulhos, Josué, 7 voltas em volta das muralhas de Jericó. Aquele que persevera, vive o seu milagre em nome de Jesus. Amém? Para que uma oração intercessória seja eficaz, em terceiro lugar, é necessário ousadia. Diga assim, ousadia. Verso 27. Sei que já fui muito ousado. Diga assim, ousado. Sei que já fui muito ousado ao ponto de falar ao Senhor. Meu irmão, o próprio Abraão, ele está ali perseverante. Deus, e se tivesse 50? Não, se tivesse 50 eu não destruo. Mas e se não for 50, for 45? Não, não destruo. Deus, me desculpa, mas se for 40? Não, não destruo. Senhor, se for 30? Não. E se for 20? Se for 10? Agora ele chega e diz assim, Senhor, me desculpa se eu já fui muito ousado. Meu irmão, sempre digo aqui, Deus não faz acepção de pessoas, mas Deus faz acepções de atitude. Diga assim, de atitude. Só de você estar aqui nesta noite, Deus vai ouvir a tua oração em nome de Jesus. Porque Deus faz acepção de atitudes. A Bíblia conta uma história linda de que um dia Moisés estava com os hebreus, eles estão lá no vale de Refidim, de repente vem um exército gigante chamado dos Amalequitas, e eles começam a lutar e prevalecer contra Israel. Sabe o que Moisés faz? Moisés não pega arma, Moisés não pega lança, Moisés não pega espada. Sabe o que Moisés faz? E é aí que eu e você precisamos aprender o poder de uma oração intercessória, porque tem gente querendo entrar na briga, no braço, no convencimento da carne. Eu preciso convencer meu filho, eu preciso convencer minha mãe, eu preciso convencer meu marido, eu preciso convencer. Sabe como é que Moisés faz? A luta estava se dando no campo de batalha. Moisés sobe lá no pico do monte. Sabe o que ele faz? Ele estende a mão e fica orando. A Bíblia diz que enquanto Moisés estava de mãos estendidas, diz que os hebreus avançavam, o povo de Deus avançava. Chegava uma hora que Moisés não aguentava, o braço cansava, então ele baixava. Quando os braços de Moisés baixavam, Israel perdia. Os amalequitas começavam a avançar. Aí ele ficava desesperado e levantava a mão de novo. Deus abençoa, Deus dá vitória, Deus olha o teu povo. E agora Israel avançava de novo. Ele ficava cansado, o braço descia, Israel perdia, ao ponto então de 2 homens e Arão vieram, pegaram no braço de Moisés e ficaram o tempo inteiro segurando. Enquanto as mãos de Moisés estavam estendidas, o povo prevalecia. Enquanto você estiver orando pela tua casa, a tua casa está de pé. Enquanto você estiver orando pela tua família, a tua família está de pé em nome de Jesus. Em quarto lugar, para nós termos uma oração intercessória poderosa, é necessário que você tenha um propósito definido. Diga assim, propósito definido. Depois você leia dos versos 26 a 31, ele vai então, como eu acabei de dizer, ele vai dizer assim, Senhor, e se houver 50? Se houver 50, eu não destruo. E se houver 45? Não, se houver 45, eu não destruo. E se houver 40? Se houver 30? Se houver 20? Ele vai até 10. Por quê? Porque Abraão sabia o que queria e ele falava com Deus. Ele sabia que ele queria chegar na sua família. Ele queria chegar no seu sobrinho. Ele queria chegar na esposa do seu sobrinho. Ele queria chegar nas filhas do seu sobrinho. Ele tinha um propósito. Eu quero salvar a família do meu sobrinho. Era um propósito definido. Era um propósito claro. Eu preciso que a minha família seja salva. E eu pergunto para você, você tem um propósito definido em relação à sua família?
Você tem um propósito? Quando você vai orar pela sua família, quando você vai orar, você é claro na sua oração com Deus? Seu propósito é definido? Porque tem gente que ora assim, diz assim, tem mulher que ora, Deus, abre a porta, Senhor meu Deus, provê um emprego para o meu marido. E aí? Emprego aonde? Para ganhar quanto? Que horário? Aí abre um emprego. O marido é transferido para uma cidade lá, não sei de que estado, não vê a mulher, não vê os filhos, ganha uma merreca, aí vai orar, Deus vai reclamar de Deus. Ou vai falar o quê? Mas não tem propósito definido, não sabe o que quer, não sabe pedir. Deus, abre uma porta para o meu filho. Porta de emprego? Porta de estudo? Porta de um relacionamento? Tudo isso é porta, sim ou não? E qual porta que você quer de Deus? O que você está orando para a tua família? O que você está orando para os seus filhos? Mas Deus sabe de tudo. É verdade que Deus sabe de tudo, mas Ele quer saber se você realmente sabe o que você quer. Por isso que um dia Jesus, no tanque de Betesda, ele encontra um homem paralítico e diz assim para ele, você quer ser curado? Qual que seria a resposta de um homem de 38 anos paralítico? Você quer ser curado? Qual que seria a resposta? Foi a resposta dele? Não. O que ele respondeu? Eu não tenho ninguém que me pegue e me leve ao tanque. Ele queria ser curado em primeiro lugar? Não. A prioridade dele era outra, uma cura do interior, da sua alma. Ele se sentia abandonado. Ele tinha uma necessidade de cura física, sim, mas a pergunta de Jesus foi muito clara. Então nós achamos que ia ser muito claro. Deus sabe realmente. E você sabe o que Deus quer, o que você quer de Deus? Essa é a questão. E em quinto e último lugar, para nós orarmos, para que uma oração poderosa e eficaz na intercessão, ela tem que haver compaixão. Diga assim, compaixão. Compaixão é o ingrediente básico da oração intercessória. Você só pode orar por uma pessoa se você sentir a dor daquela pessoa. Quando você compaixão é sentir a dor, é sentir a tristeza. É você pegar e entrar na brecha mesmo. Alguém que está sofrendo, você sentir a dor, sofrendo, e fala, meu Deus, como é que pode isso? Eu vou entrar na brecha daquela pessoa, Senhor, eu não posso. Senhor, meu Deus, tem misericórdia, sabe? Senhor, meu Deus, faz isso. É entrar na brecha. Sabe, uma das histórias mais lindas e poderosas de intercessão, de compaixão, é a história de Moisés. Moisés liderando o povo no êxodo, na saída do Egito, lá no deserto, um povo incrédulo, um povo ruim, um povo que murmurava, um povo que Deus tirou com o braço forte do Egito, um povo que Deus mandou maná do céu, um povo que Deus tirou água da rocha. Deus fez tudo e esse povo murmurava, Deus, cadê Deus? Era melhor ter ficado no Egito. Lá no Egito nós tínhamos pão, lá no Egito nós tínhamos carne, lá no Egito nós tínhamos pepino, lá nós tínhamos um povo assim. Deus chegou uma hora e disse assim, eu não aguento mais esse povo, eu vou matar esse povo. Ele fala a Moisés, sabe o que Moisés fala? Olha o que é um homem que intercede. Deus assim, eu não aguento mais, eu vou acabar com esse povo. Moisés quando ouve isso, Moisés ele rasga o seu coração e diz assim, Deus, se for para matar esse povo, me mate primeiro. Ele sente a dor do povo, ele tem compaixão do povo. Ele diz assim, coitado desse povo, esse povo já sofreu 430 anos no Egito, esse povo foi escravo, esse povo não sabe o que está falando, esse povo não teve comunhão com Deus, não teve, Senhor, tem misericórdia, mas se for para matar, me mate primeiro. Aí Deus faz o quê? Não mata ninguém. Porque Deus ouviu uma oração intercessória. E Deus ouve a oração de quem tem compaixão. E Deus sarou a nossa nação em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu quero dizer algo para nós encerrarmos. Abraão ora, intercede a Deus por Sodoma e Gomorra. Diz, Senhor, não destrói Sodoma e Gomorra. E se houver 50, se houver 45, se houver... Deus não ouviu e não respondeu à oração de Abraão em relação a Sodoma, porque Sodoma e Gomorra foram destruídos. Mas Deus ouviu a oração de Abraão intercedendo pela sua casa. Meu irmão, minha irmã, se você se levantar em oração, Deus vai guardar sua casa, sua família em nome de Jesus, amém? Uma das palavras poderosas é essa de intercessão. Deus ouve a nossa oração, amém? Quero te convidar a se colocar de pé, que nós vamos orar pela sua casa, pela sua família agora em nome de Jesus.